Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo com mais um Conexões Digitais. Eu sou Alexandre Kavinsky, CMO da Mirum e da iCherry. Esse é um programa idealizado e organizado pela Red Hook School de Curitiba, uma escola de inovação. Hoje não tem mais escola local, né? A escola é para todos, né? Está tudo digital. E nosso tema de hoje é um convidado muito especial, saindo um pouco da linha, né, de profissionais de marketing do mercado. A gente está indo mais para um lado acadêmico aí, de conhecimento e de pesquisa. Tá? Então a gente vai falar muito sobre inovação, tecnologia, educação, e especialmente com um ponto de vista e um viés do que é que está acontecendo na Ásia. E para falar desse assunto, a gente convidou o professor e doutor César Ferraggi, a gente vai passar agora a chamar de Zari, que esse é o apelido dele. É, e é, ele tem muita experiência, então, né, no ramo de educação, já morou em vários países, tem um PhD, né, realizado em Tóquio, faz missões com os alunos e com, né, outras pessoas de mercado para a China, pelo menos anualmente, e ele vai, né, bater um papo aqui comigo legal sobre a visão dele do que é que está acontecendo no mercado brasileiro, obviamente, mas, né, trazendo aí uma visão também do que é que está acontecendo na Ásia, que tem hoje uma influência e uma importância muito grande para o mercado todo, seja ele de tecnologia, inovação ou não, né? Então, professor Zari, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, estou muito feliz mesmo da gente ter esse papo, acho que vai ser um papo muito legal, quero agradecer a nossa audiência também que está nos assistindo, e eu vou deixar que você se apresente, né, pessoalmente, professor, e pode contar um pouquinho da tua experiência, do que você faz hoje na UFSCar, né, e tá com você. E aí a gente vai continuando o papo. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Kavinsky, obrigado pela introdução. Eu, como você disse, sou da tribo dos educadores, dos viajantes, dos curiosos, daqueles que sustenta um olhar apreciativo sobre diferentes realidades, né? Hoje estou como professor na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, que é multicamp do interior paulista. Estamos em São Carlos, em Sorocaba, temos outro campus em Araras e em Buri, né? Lá coordeno o curso de turismo e também coordeno uma pós-graduação que é chamada de MBI, Master in Business Innovation. Investigo temas ligados à inovação, ao empreendedorismo, à transformação da atualidade e temos, inclusive, né, uma unidade em São Paulo, onde eu coordeno diretamente, com alunos aí de Curitiba, que vêm quinzenalmente fazer o curso conosco, de Fortaleza, de Minas Gerais, né? É um grande prazer estar aqui. Na minha trajetória, acho que profissional, pessoal, acima de tudo, né, com essa grande curiosidade pelo mundo, eu fui com a ideia de fazer um mestrado no Japão, fui para lá em 2006, né, para ficar 2 anos, e acabei ficando quase 6 anos. Né? Chegando no Japão, o meu nome, que é César, né, os japoneses não falam, e começaram a me chamar de, ou chamavam de Cesaru, que eu não gostei, ou de Cesare, Cesare-san. E ficou isso, né? Cesare-san, só que os nomes japoneses são muito curtinhos, né? Tudo Taki, Yuki, Maki, e ficou Zare-san. Por isso que eu tenho adotado esse apelido. Né? Fiz um doutorado em teoria das organizações, estudando inovação organizacional, como é demorado e doloroso inovar para uma organização. Né? Só que morar no Japão foi para mim percorrer outros caminhos, né? Outras epistemologias, outros saberes. Né? O doutorado, eu brinco que foi uma desculpa para viver o mundo. Né? E baseado em Tóquio, eu tive a oportunidade de ir para a China algumas vezes, né? Já voltei depois que eu moro aqui no Brasil, mas viajar pelo Sudeste Asiático, pela Ásia Central, vejo que o mundo aí tem uma série de coisas para a gente descobrir, né? Uma ebulição de novidades, de tecnologias, de saberes que estão se deslocando para o Oriente, né?
percebo aqui o nosso eurocentrismo, né, nesse ocidentalismo, né, mesmo o nosso etnocentrismo enquanto brasileiros. Né? Eu amo o Brasil, não quero sair daqui mais, Kavinsky, gosto de morar no Brasil, né? Só que eu percebo que a gente fala tanto, né, de BRICS, da economia brasileira, que está meio assim, mas que é grande. Cara, do México até a Argentina, todo o PIB da América Latina é o quê? 6, se for 7% do mundo, é muito. A gente é pequenininho, né? Grande continente do século XXI voltou a ser a Ásia. Né? Eu gosto muito dessa ideia aí de que eu tenho uma amiga que morou na Índia há 6 anos, né? E casada com um indiano, né? A Índia e a China foram as grandes superpotências do mundo. Né? E a gente está olhando aqui essa emergência desses dois grandes asiáticos, né? Do dragão chinês e do tigre indiano, mas a gente vai falar hoje de China, né? Que é aquela história, né? De superpotência a superpotência. É que no nosso olhar um pouco mais assim, né? Pós-revolução industrial, a gente acha que a China está vindo com... A China já tem muita coisa. Né? Acho que aqui fica assim uma breve introdução. Né? Eu estudo também a comunicação não violenta, é uma temática que começou para mim lá no Japão. Né? Como a comunicação não violenta, a teoria U, podem facilitar a inovação. Então, esse MBI que eu coordeno, ele tem como base epistemológica uma teoria que veio de um engenheiro alemão que foi lá para Boston, né, começou a entrevistar líderes de empresas inovadoras e criou essa teoria U, né, que fala muito sobre uma descida, né, como a letra U faz, para que a gente inove. Né? E temos adotado isso como base epistemológica nos nossos saberes pedagógicos, na nossa prática. Né? Eu sou daquela tribo que acha que teoria com teoria evapora. Né? Teoria sem prática vira verbalismo. Agora, se a gente só tem prática e não tem teoria, a gente entra num ativismo, né? Faz e morre na praia. É quando eu junto teoria e prática que eu tenho uma praxis, uma ação transformadora no mundo. E a gente tem visto hoje o espaço de debates riquíssimo, que é uma universidade de excelência acadêmica, com compromisso social, mas conectado com demandas do mercado, da sociedade, a riqueza que isso significa. Né? Eu sou um grande explorador das pedagogias. O ano passado eu estava na Dinamarca, fui visitar o Pilotos do Caos, o Chaos Pilots, que nos inspiramos muito no MBI. Né? E fico vendo assim, poxa, a gente precisa estar mais atento com o que está emergindo aí. Né? A gente tende a olhar muito para as coisas que vieram do passado ou para o nosso próprio umbigo, né? E sustentar esse olhar curioso, né? Esse não saber, esse vazio criativo. Parece que tem algo aí muito maior do que a gente consegue ver, né? Com todos os pontos cegos que temos aqui da nossa realidade brasileira. Que legal, obrigado mais uma vez. Queria, né, avisar depois dessa ótima introdução aí sua, né, e um pouquinho da sua história, né, lembrar nosso público, aproveitem, vocês podem mandar perguntas, tá? A gente vai estar tentando responder todas elas ou a maioria delas, tá? Só assim uma recomendação, né? Tentem mandar suas perguntas relacionadas ao tema que a gente está conversando, tá? Para aumentar as chances que a gente possa responder aqui. Se não tiver a ver com o assunto, a gente pode responder depois, por e-mail, rede social, o que for, mas hoje a gente vai concentrar no nosso tema aqui, que é a inovação e educação e China, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, professor. Assim, a gente estava conversando antes, né? Eu, na minha carreira aqui, já mais de 20 anos com publicidade, desde o início, assim, tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas que saíram da UFSCar e, assim, elas são realmente diferenciadas, assim, elas vinham já com uma capacidade e uma linha de pensamento, assim, um modelo de trabalho que sempre me impressionou, até hoje, né, trabalhamos com muitos profissionais que saíram da UFSCar, então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, vou perguntar um pouquinho mais depois, mais para frente a gente pode falar, né, como que é que vocês fazem esse trabalho, qual que é a linha, né, por onde vocês seguem, né, mas para a gente começar o nosso papo,
eu queria te fazer uma pergunta, que é uma coisa, eu fiquei muito intrigado já há muitos anos atrás. Eu vi um professor do MIT conversando com uma outra universidade americana, e ele estava contando que estava muito difícil ensinar os alunos que estavam trabalhando com tecnologia, programação e inovação, porque eles já vinham tão bem informados, né, nesse mundo conectado, né, e você vai fuçando, e essas pessoas que, assim, sabiam muito mais que os professores, muitas vezes, né, então, assim, eles tiveram que mudar até a maneira como eles abordavam e faziam, né, o trabalho educacional em função disso. Então, a minha primeira pergunta é, como é que é o desafio de trabalhar com, né, educação focada na inovação nos dias de hoje? É uma excelente pergunta, Kavinsky, né? Se tiver resposta, me passa também. Eu tenho visto, né, nesse mundo VUCA, e pegando o C aí do VUCA, a complexidade, né, a diferença entre a gente abordar problemas complicados e problemas complexos. Né? Construir uma torre muito alta é um problema complicado. Existe uma maneira mais adequada, eu posso chamar os experts, né, eu posso entender metodologias para fazer essa torre bem alta. Né? A universidade ensina a gente muito bem a lidar com problemas complicados. Quando o problema é complexo, você pode pegar um do tipo, qual seria o melhor brinquedo para uma criança de 5 anos? Né? Eu não tenho respostas, eu tenho uma série de perguntas que podem vir a dar uma melhor explicação para isso. Né? Eu acho que quando a gente fala de inovação e educação, tem uma questão aqui muito ligada com o mindset, né? Como que a gente aprende e sustenta um olhar para esse futuro que está emergindo, né? A educação, tradicionalmente, olha muito para cases, para casos do passado, né? Só que parece que tem nessa complexidade toda um amálgama de coisas, né? Um montoê de situações que exigem que no processo pedagógico, no estímulo, né, das experiências educacionais que estão emergindo, esse olhar que é um olhar um pouco de um recuo. Né? Só que para a gente recuar, a gente tem que observar. Né? Quando eu falei da teoria U, que eu gosto muito como teoria de inovação, que surge lá no MIT, né, do professor Otto Scharmer, ele fala muito dessa descida do U, né, são 3 movimentos. Né? O primeiro é da descida, que é a gente conseguir colocar, né, e estimular uma musculatura de escutas, no plural mesmo, que me permite chegar na base do U e sustentar uma presença, um recuo e uma reflexão. E a partir disso, sustentar a subida dessa haste direita do U, né, que seria a ação, a prototipagem, a criação. Né? Então eu vejo hoje, né, enquanto processo de ensinar inovação, isso é uma pergunta que a gente tem no nosso grupo de pesquisa, né, eu lidero um grupo de pesquisa na UFSCar, que tem como uma das linhas inovação e empreendedorismo, essa questão das avaliações formativas, né, das conversas. Né, quando eu falo avaliação formativa, poxa, não dá para ter já só aquela avaliação somativa, sabe aquele provão, que é a soma de tudo que eu vi? Ao longo do processo, como eu vou tendo uma série de feedbacks, né, formativos, de diálogos, de conversas, né, eu olho aqui para a comunicação não violenta, que é aquela coragem considerada, né, de eu dar um feedback, porque às vezes, Kavinsky, eu tenho que te dar uma corrigida, ou mostrar um prumo, né? Eu posso te falar, olha, a estrela de Belém é para lá. Não importa como você vai pela montanha, pelo rio, mas a gente já sabe que se você pegar esse caminho do rio, que ele está nessa direção, você vai mais rápido, né? Só que você vai descobrir coisas, eu quero que você invente também coisas aqui nesse processo, né? É um desafio, a gente fala muito dessa educação 4.0, que já não está mais baseada naquele modelo speaker, né, 2.0, que um professor fala e outro escuta. Né? Agora no online, então, nossa, posso falar um pouco mais depois como a gente está fazendo, mas dá para entender que interação também é conteúdo. Né? A maneira como a gente interage, o que a gente sustenta, né, de qualidade de presença, com sentido, é muito importante. Tem meu celular aqui só. É uma música de fundo, gente, que a gente Momentos da está live. para ficar mais emocionante, né?
Muito bom. Obrigado, professor. E assim, muito interessante, bacana. Acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Eu queria falar sobre esse ponto que você levantou e que me parece bem importante, né, dentro do sistema e da linha que você vem seguindo de comunicação não violenta. E assim, vocês têm aplicado isso no meio acadêmico. Como que você vê a aplicação da comunicação não violenta dentro das empresas? Eu vejo de maneira crucial, assim, né? Eu estava, por exemplo, fazendo uma consultoria na Coca-Cola em Fortaleza, agora em janeiro, tá? O que a gente vê de ruído, né, de desastre, né, da maneira, assim, que, às vezes, até notei aqui, a questão é como eu consigo ser respeituoso com outro colega de trabalho sem ser covarde? Como eu consigo ser profundo sem ser inacessível? Como eu consigo ser próximo sem ser indelicado? Né? Ou abrangente sem ser confuso? Né? A CNV, para mim, fala assim, Isari, você estuda CNV. O contrário da não violência, Kavinsky, não é a violência, é o medo. É aquilo, né, que o Google fala, falta de segurança psicológica é o pior entrave para a inovação nas empresas. Se eu crio um grupo com uma segurança psicológica legal, com essa coragem, né, de falar o que tem que ser falado, com essa assertividade, com essa aspereza ao problema, mas afabilidade com as pessoas. Dá para ser afável com as pessoas e áspero com o problema. A questão é que às vezes a gente é áspero com a pessoa para ser áspero com o problema. Né? Então, assim, Isari, você está estudando CNV, quer dizer que agora. CNV é a comunicação não violenta. Quer dizer que agora você é bonzinho, que não tem conflito. Eu falo, galera, pelo contrário. Quando a gente entra na praxis da CNV, você lida muito mais com os problemas. Né? Só que você olha para eles, cuida deles. Né? E junto trabalha alguma maneira aí de fazer emergir. Né? Muito bom, muito legal. É legal que não é só uma linha de, né, de ensino de técnicas ou pesquisa, mas sim de comportamental, emocional também, que hoje é muito importante. Assim, em muitos lugares a gente vê que falta isso, falta esse preparo também para os profissionais, né? Muito bacana ali. Vamos começar a entrar no assunto China. Primeiro eu vou deixar você fazer aí até uma divulgação aí de um programa que eu acho interessante, mas vou começar aqui com um assunto que a gente estava falando juntos aqui antes da live, né, que é essa questão do eurocentrismo, né? E a gente, por muito tempo, né, olhou para os Estados Unidos, e muita gente ainda olha muito para os Estados Unidos para se basear no que está se desenvolvendo, o que está fazendo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê, né, a China evoluindo muito na questão de inovação, com diferenças marcantes em relação aos Estados Unidos. Não estou querendo comparar aqui quem é melhor, quem é pior, depois a gente pode entrar um pouquinho nesse aspecto se precisar, mas muito dessa mais um olhar de né, como é que vocês veem isso hoje, né? E aí vocês fazem esse programa, né, com os alunos aí, e também gente de fora pode, né, entrar de uma viagem, né, para a Ásia, porque assim todo mundo, né, eu imagino os alunos querem ir para a Europa, querem ir para os Estados Unidos, né, querem ver o que está acontecendo lá, porque foi por muito tempo nosso referencial, especialmente cultural, né, a cultura americana vem esmagadoramente aqui para o Brasil, né, e tecnologicamente também, especialmente pelo lado de desenvolvimento de software e tudo mais, eles sempre foram muito avançados, né, mas a gente está começando a ver a balança se equilibrar, e agora desconfio que ninguém sabe muito para onde que vai subir ou descer, né. Você pode falar um pouquinho sobre esse programa, o que motivou, né, esse programa, e como que, né, vocês veem a importância dos alunos, né, ou mesmo do mercado profissional, em ter uma imersão maior, ter um entendimento e ter um olhar para as coisas que estão acontecendo na China, né? Até porque assim a gente vê a China tem muitos investimentos já em vários países em questão de infraestrutura, inclusive o Brasil, né? Assim, são investimentos massivos mesmo.
Queria que você passasse um pouquinho desse olhar para a gente e pode falar um pouquinho mais do programa, né? Eu sei que tem uma viagem para o ano que vem, já olhei aqui, o programa parece bem legal, então fica à vontade aí para falar sobre este tema. Kavinsky, acho que primeiro, assim, a intenção, né, é dizer que eu sustento a ideia de que a gente promove a transformação do Brasil, a transformação do mundo por meio da consciência, por meio de uma amplidão de saberes, né? E eu quero deixar claro que eu gosto dos Estados Unidos, eu já morei um ano no Texas, morei no Peru 3 anos, a América Latina é fenomenal, né? Trabalhei na Estônia, lá na Europa, né? Tenho 7 países aí que eu vivi, né? Nessa vida aí, tô com 40 anos. Só que existem outras bases epistemológicas, outros saberes, outros conhecimentos. E às vezes a gente, para saber sobre China, a gente vai ler um livro norte-americano, vai ler um autor europeu. E quais são as perspectivas dos brasileiros sobre esses ecossistemas da China? Né? Sobre esses ecossistemas de inovação do mundo. O ano passado a gente foi para Portugal, por exemplo, com um par de alunos. A gente tem planejado ir para a Holanda, né? E a China, ela está no nosso radar, ela está planejado. Né? A ideia é que teríamos ido para a China em julho, né? Nesse programa, que é um programa de 14 dias, para visitar ecossistemas de inovação chineses, para visitar universidades chinesas e algumas empresas também. Né? Considerando também o cultural. Né? Eu brinco, não dá para você ir para Roma e não ver o Coliseu. Então a gente vai para Pequim, a gente vai para a Muralha da China, vai para a Praça da Praia Celestial, vai entender, vai comer o pato de Pequim, né, entender todo o processo que o pato você come ele de fora para dentro, começa com a pele, com a casquinha. Isso já começa um simbolismo do que a gente está adentrando a partir desse olhar, né, de um brasileiro dinâmico, de um brasileiro que lida já com complexidades de várias maneiras. Né? Acho que assim, não sei se eu respondo aqui a tua pergunta inicial, né? Em relação ao programa, né, o que eu tenho pensado? Eu já fui 2 vezes para lá com grupos de alunos, né? O FISCAR, enquanto universidade pública, né, uma universidade que representa o público, a República Brasileira, né? A gente tem essa missão de gerar saberes, né, sobre o mundo a partir de uma perspectiva brasileira. Então a gente fez um acordo com uma agência, a Campus B, que está operacionalizando isso. A ideia é uma viagem que sairia o mesmo valor do que se você for sozinho, só que com uma quantidade de pontos de contato e de encontros que tragam aí uma reflexão mais profunda desse nosso lugar no mundo. Então a gente vai para Pequim e para Xangai, vamos para 2 cidades Tier 1 da China. É a mesma coisa que falar eu vou para o Brasil e vou para São Paulo e Rio. Conheço o Brasilzão profundo? Não, mas conheço alguns lugares efervescentes, né? A gente escolheu esses 2 lugares porque são ecossistemas de inovação muito interessantes, desde as universidades que estão lá, por exemplo, em Pequim, a gente tem a Tsinghua, que é um MIT chinês, né, que é uma universidade que tem um processo de desenvolvimento do empreendedorismo muito interessante, né, com maratonas, com campeonatos e com startups, empresas que já saíram da universidade, até para a gente se inspirar, né, com grandes empresas também. A gente vai para Xangai, que é a Rio de Janeiro, né, grossíssimo modo, assim, a chinesa, né, a cidade que foi por muito tempo, né, a entrada do novo na China, né, as lojas de departamento, quando vem na década de 40, 1940 para a China, chegam lá, e é um lugar hoje com fintechs, né, com uma certa internacionalidade daquilo que é a China continental. Assim, eu dou aula de China também, posso ficar falando muito, né, mas não sei se eu já te respondi um pouco aí esse inicial. Não, respondeu. Acho que a gente pode ir aprofundando. Eu sei que é muita coisa para falar, né? Uma pena que a gente tem 1 hora, porque eu poderia ficar o dia inteiro conversando com você aqui. Eu adoro esse assunto. Eu não sou, obviamente, pesquisador nem nada, mas assim são assuntos muito relevantes para o nosso mercado hoje, né? Especialmente em relação ao que está acontecendo, né, com tecnologia, especialmente tecnologias digitais, mas não só elas. Né? Então
Assim, eu tenho muito interesse em aprofundar mais, conhecer melhor, né? Mas uma pergunta e uma provocação que eu queria fazer e que tem a ver com essa questão, né, do eurocentrismo e da nossa visão da China ser uma visão já ocidentalizada, porque ela vem com o viés muito americanizado, né? É, e eu estava lendo um livro do Kai-Fu Lee, que foi o CEO do Google na China, né, enquanto existia é, o Google na China ainda, um grande investidor tanto do mercado, né, do Silicon Valley como do mercado chinês de inovação e startups, né? E ele contou uma história que eu acho muito interessante, da onde a gente vê esse viés, para a gente entender um pouquinho desse viés, desse conceito ou preconceito que a gente tem da China americanizada, né? Ele estava contando a história que antigamente, eu não lembro em que época foi isso, um inglês foi para a China e levou um relógio, né, um relógio de um relógio grande, assim, e o líder da época, o presidente, recebeu aquilo e para eles era fantástico, a China não tinha aquilo ainda, então foi há muito tempo atrás, obviamente, e a China começou, né, a replicar. Então eles olharam o relógio, daí desmontaram, falaram, montaram de novo e começaram a fazer igual. Mas depois de um tempo, se você vai, tem algum lugar, eu não me lembro exatamente onde é, que tem ainda existe esse relógio, mas eles colocam depois outros relógios que eles foram trazendo e depois outros que os chineses foram desenvolvendo. E chega um momento que a China não está mais copiando os relógios, ela já está muito além do que a Europa estava desenvolvendo na época. Eu acho que com software, né, e com tecnologia aconteceu muito isso, né? Então as empresas copiando ali o Facebook, o modelo do eBay, o modelo e depois elas foram se transformando em WeChat, em Alibaba e tudo mais, que tem uma diferença já bastante significativa para os seus pares, né, no Ocidente, né? Uhum. Então eu queria que você discorresse aí um pouquinho sobre essa visão e como você vê o diferencial da China hoje em relação à inovação e o conceito que a gente deveria ter da China, diferenciando com normalmente esse conceito que a gente tem que tudo é copiado, eles só estão mandando cópia barata para gente, colocando um monte de gente lá para construir, né, mal paga para construir um negócio e mandar, né, com custos mais acessíveis para todo mundo, que foi uma visão que os Estados Unidos, né, construiu por muito tempo para nós e o Ocidente ficou com esse olhar, né? Uhum. É interessante porque a China é um processo civilizatório que hoje é um país, né? A gente tem muito essa ideia eurocentrada do Estado-nação, que você tem uma nação que forma um país, né? E a China ela é todo é um processo muito mais ancestral, é uma outra raiz, que não é greco-latina, né? Ela é uma raiz lá confucionista, ela é um processo, né? Eu brinco assim que, para mim, os aviões hoje são como um portal, né? Você entra no portal, dorme, abre o olho, você está num outro processo civilizatório que bebe Coca-Cola, né? Eu vou quebrar um pouco o protocolo, eu vou pedir 5 segundos, eu vou trazer uma coisa chinesa aqui, que é já o quarto maior produtor do mundo e não está no nosso imaginário. Só um momento. Que legal, vai lá, fica à vontade. Pessoal, enquanto isso, quem está nos assistindo, tá, fiquem à vontade para mandar suas perguntas, suas dúvidas. Acho que tem muita coisa legal aí, se vocês querem saber sobre Ásia, sobre tecnologia e tudo mais, aproveitem o professor Zari, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de perguntar para um pesquisador especialista com essa vivência né, de vários países e tudo mais. Então, assim, aproveitem para mandar suas dúvidas. Kavinsky, vinho Shangyu, a quarta maior vinícola produtora de vinhos do globo. Esse daqui é um Cabernet Sauvignon, tá? Tá numa região, é a região de Yatai, né? A gente pensa em vinho quando tá falando de China, Não. né? Tudo bem que, vamos dizer assim, não tá na qualidade dos vinhos franceses, dos italianos, né? Mas olha só, como que a China é muito mais do que a gente consegue imaginar,
né? Ou do quadradinho que a gente põe, né? Esse aqui eu trouxe da última vez que eu fui para Xangai, né? Até um amigo brincou, Zara, você está guardando há muito tempo. Ou o vinho é muito ruim ou ele é muito bom, né? Falou, olha, acho que está mais para o primeiro. Não estou dizendo que o vinho é bom, tá, gente? Mas Uhum. vende já. Eu vi, acho que tem uma importadora aí de Curitiba que vende ele para quem quiser saborear um vinho chinês. Que legal. Tá? Pedir para quebrar esse protocolo, mas para a gente ver assim, poxa, a quantidade de, de coisas que acontecem na China. Só que olhar e estudar a China, claro que é um recuo, né? E é um contraponto a um modelo americano de mundo muito interessante, né? Porque a China eles têm um pragmatismo interessantíssimo, né? Diferente de um dogmatismo norte-americano. Né? O americano vem e fala: olha, para eu transacionar com você, para você estar numa egrégora comigo de comércio, né, existem alguns preceitos, existem algumas questões que devem ser seguidas, né, de cunho democrático, e a China é pragmática. A China ela vai fazer negócio. Né? Não é à toa que a China investe tanto na Venezuela, né? Ou, por exemplo, eu fui para a Etiópia, que é um outro país para mim fenomenal, que está aí emergindo. A África como um todo é Legal. uma grande incógnita. Eu fiquei impressionado com a presença chinesa na Etiópia. E a gente nem imagina. E o Brasil? O Brasil está em Angola, estava na Líbia antes dos problemas. A gente. Estou falando isso porque, trazendo aquela tua primeira pergunta, né? Eu gosto muito de um modelo chamado CAGE, não sei se você conhece, que é Não. do Gemma Watts. É um professor que publica na Harvard Business Review no início dos anos 2000 que distância ainda importa. A gente está falando de globalização, que hoje vivemos num flat world, num mundo conectado. Ele fala: opa, peraí, existem muitas distâncias que ainda importam. Ele cria esse modelo CAGE, C-A-G-E, que vai falar distâncias culturais, distâncias administrativas, distâncias geográficas e distâncias econômicas. De fato, a distância entre o Brasil e a China, geográfica, não vai mudar. Né? A distância administrativo-política ela é grande, então são sistemas muito diferentes. Agora, a econômica, poxa, a China já é nosso principal parceiro econômico faz um tempo. E Uhum. parece que nesse mindset etnocêntrico brasileiro, a gente meio que insiste em deixar essa distância cultural ali, né? Então, Uhum. assim, eu acho que um diferencial da gente querer ir para lá é diminuir também essa distância cultural, Uhum. né? E acho que existe também, não sei, aí você pode me confirmar ou não, eu não sou, né, de novo, especialista, mas esse preconceito também, né? Então, assim, uma pergunta assim, que me surgiu agora é a questão de privacidade, por exemplo, né? Porque a gente olha, assim, o Ocidente critica muito, né, a maneira como a China trabalha a privacidade, mas isso dentro da cabeça do chinês, como que o chinês vê isso? Ele aceita numa boa? Como é que é o mesmo olhar que a gente tem de fora para lá? Ou... Eu acho que existe, assim, vamos dizer, na cabeça do ocidental ou do norte-americano, quanto menos governo, melhor, né? A gente entende o governo como um estorvo, como um problema, né? Como algo que não resolve, né? E o chinês tende a entender, até pela própria linha confucionista, né, do governo como um grande promotor, né? Como uma res pública, né? Eu gostei muito, assim, teve um editorial do New York Times de uma chinesa que pegou o Covid, que se curou, né? E está falando: poxa, eu quero agradecer o meu governo por ter cuidado de mim, né? Por estar lá, e o que eu precisar fazer para resolver essas coisas, eu irei, né? Então, assim, existe aí uma atitude de aceitação, de entendimento que o governo está fazendo o melhor para todos. Né? Mesmo quando eu estava no Japão, né, no meu mestrado na área de administração pública, tinham 4 funcionários do governo chinês que vinham fazer o mestrado, né, lá em Tóquio. E você vê assim uma conexão com um propósito, com uma vontade de falar: olha, o que a gente pode co-criar juntos, né? E a China ela tem passado por reformas muito interessantes. Claro que não tem um nível de liberdade, né? Eu lembro que quando a gente estava aqui, tô até com o caderno que eu estou usando, né? Esse aqui é o caderno da Universidade de Pequim, tá? Eu lembro que eu estava lá com os alunos, a gente estava conversando com o professor, ele pegou e falou: olha, eu sou do Partido Comunista.
O outro professor também é. Todo mundo é. Aqui ou você é, ou você é. Dá para entender que tem limitações aí. Para mim, a liberdade, né, para você é um cara da comunicação também, é algo que a gente valoriza muito. Né? A China não tem isso, né? Não tem, existem aí uma série de, enfim, existe um lado aí de muita preocupação que eu acho que é real também, tá? É delicadíssimo esse tema, né? Mas é um tema que a gente acaba esbarrando quando está falando de China. Certo, muito legal. Você já entrou falando aí agora, né, da universidade, vocês visitam as universidades e tudo mais, né, e deve conhecer melhor o sistema educacional chinês. E olhando do ponto de vista aqui de inovação, né, eu queria pegar por esse viés, né, eu não conheço nada sobre como é o modelo de educação chinês. Você pode contar um pouquinho para a gente quais são as diferenças, especialmente em relação ao Brasil e Estados Unidos e Europa, do modelo educacional chinês? O que que você viu de legal ou de diferente que eles fazem hoje que o Ocidente ainda não trabalha? Assim, o Estado chinês ele desempenha um papel importante, né, o papel do governo central. O que a gente vê que é interessante, acho que desde 78, né, quando começam as reformas e as aberturas, né, existe um foco nacional em empreendedorismo de base tecnológica. Claro, quando você não tem a democracia, que ela é um pouco mais lenta, realmente, né, você tem uma celeridade, às vezes, para algumas coisas, consegue se implementar algumas políticas, né, que acabam frutificando muito rápido. Né? Tem um professor do MBI, o Arthur Vilas Boas, ele dá aulas na UFSCar, né, no nosso programa, mas também está concluindo doutorado na USP, ele coordena lá o núcleo de empreendedorismo da USP, e ele fez uma pesquisa muito interessante, a gente até teve uma live sobre isso, que ele foi em algumas dessas universidades, né, e ele foi entender o que exatamente tem a ver com o desenvolvimento das universidades enquanto cadeia de valor para a inovação chinesa. Então você tem, por exemplo, fundos nacionais, e é até engraçado falar isso, que é o da Juventude Comunista, né, para as primeiras fases de financiamento de startups. Né? Eu brinco assim, a China é um sistema político socialista com um sistema econômico bem capitalista. Né? Você tem hoje a estruturação de Fab Labs, né, de makerspaces, além dos laboratórios e espaços livres, né, dezenas de disciplinas de empreendedorismo e tecnologia, né, um foco muito na fazeção, parceria com investidores, né, e com a indústria. Acho que isso, a Rússia também tem feito. Eu lembro que eu estava num evento na Turquia, em Istambul, da Associação Europeia de Educação Internacional. Você tinha, assim, a Rússia, por exemplo, selecionou 10 grandes universidades russas, injetando dinheiro para que elas gerem parceria e promovam novas empresas lá, com a emergência do capitalismo russo. Né? Então a gente vê, assim, na China, uma presteza, uma celeridade muito grande para que isso ocorra. Né? Além da organização de exposições, eventos para a criação de uma atmosfera bem vibrante, né? E políticas formais mesmo de incentivo da universidade para empreender. Né? Eu dou aula de empreendedorismo na UFSCar, e falo muito assim, né, no Brasil, o empreendedorismo ele tem um cunho também social, né, ele tem uma característica que é de empoderamento, de escuta. Né? A gente não consegue mudar um sistema se a gente não fizer esse sistema se olhar e se sentir. Né? Nesse mundo startup, é um mundo maravilhoso. E a gente tem algumas coisas aqui no Brasil fenomenais. Né? Em São Paulo mesmo, assim, eu estava lá no ecossistema de inovação do Albert Einstein, a Eretzbio. Nossa, Kavinsky, você vai num lugar, brasileiras, de startups de saúde, cara, você sai com fé no futuro do mundo. Né? Assim, como que a gente trabalha mais isso? Né? Com investimento, com reconhecimento, com interconectividade, com internacionalização. Né? E a gente vê que na China temos alguns players bem significativos. Né? Eu falei aqui em Pequim a Tsinghua, a Peking University, em Xangai tem a Fudan, uma outra universidade que eu estive,
né? E claro, assim, mesmo comparado com Tóquio, tá? Tóquio é Japão é uma Suíça, né? Vamos dizer assim. Uhum. Morei 6 anos lá, amo o Japão, tenho um irmão que mora em Tóquio. Ah, só que Tóquio já é o que é desde a década de 80. Você vai para Xangai, né? O negócio está aí no final dos anos 90. É impressionante. Não sei se vocês já viram o metrô de Xangai com o metrô do Rio. Era igual na década de 90. Hoje o metrô de Xangai é trocentas, não sei quantas vezes maior do que a do Rio de Janeiro. Então, assim, é um grau de investimento muito alto em pesquisa e desenvolvimento, né? Uhum. Parte do PIB. Então, você tem Uhum. algumas políticas públicas bem sérias nesse sentido. Legal. Eu vi, a gente tem algumas perguntas aqui, eu já vou passar para elas, mas eu queria perguntar, eu vou falar o nome do presidente chinês aqui, mas eu vou falar tudo errado, provavelmente, o Xi Jinping. Xi Jinping, isso. Xi Jinping. E eu estava, de novo, no livro do Kai-Fu Lee, eu estava vendo que né, quando o AlphaGo, né, que foi uma iniciativa desenvolvida pela DeepMind lá na Europa, né, fez um sistema de inteligência artificial para desafiar, né, os jogadores, os grandes mestres do jogo Go, né, que é um jogo milenar chinês, né, muito adorado na China e tudo mais. E assim, os chineses ficaram muito céticos em relação a que uma máquina pudesse realmente vencer um desses mestres. Esses mestres eram idolatrados na China, né? Então esse programa foi até a gente ter uma disputa, né, de um dos grandes mestres chineses contra a máquina, né? Isso foi televisionado, tinha jornalistas, igual você ter Fátima Bernardes, né, o William Bonner transmitindo ali o jogo, todos achando, né, que a máquina ia vencer, e a máquina venceu uma, depois o jogador venceu uma, ganhou mais confiança, aí a máquina fez uma jogada que esses apresentadores começaram a comemorar, porque é uma jogada incomum e que normalmente nenhum iniciante coloca uma peça naquele lugar do tabuleiro, mas acontece que a máquina fez uma jogada totalmente inesperada, que ninguém nunca imaginou, né? Então era fora de uma criatividade ou de uma estratégia humana, né? E a máquina acabou vencendo novamente. E assim, pelo que o Kai-Fu Lee diz, o Xi Jinping, nesse momento, né, a China foi assim, ficou chocada, né, com o acontecimento, e nesse momento dizem que o Xi Jinping ele falou assim: nós vamos investir em inteligência artificial, vamos colocar agora investimento para isso, vamos incentivar a educação em cima de inteligência artificial, vamos dar incentivos para as empresas. Dentro do governo, você tem mais chances de subir de cargo ou não, se você estiver fazendo iniciativas, né, nesse sentido. E aí a gente teve um salto evolutivo aí da China em relação à inteligência artificial e tecnologia bastante significativo, né? Então, assim, se você quiser falar um pouquinho mais sobre, né, essa visão de como isso aconteceu e essa evolução da China, né, em relação aos Estados Unidos em cima de desenvolvimento tecnológico, especialmente aí mais focado em inteligência artificial, fica à vontade. Tá, vou fazer aqui um apanhado bem rápido mesmo, né? Acho que vale dizer, né? Eu nasci em 1980. O PIB chinês era menor que o brasileiro naquela época, né? O que a gente vê, né, com todo o processo de colonização europeu, né, com a ocupação da China por várias superpotências europeias que saem de lá, cria-se, né, em 1949 na China o Partido Comunista, né? Em 78 começam as reformas, a abertura com Deng Xiaoping, e existe uma reforma de modernização, né, da agricultura, da defesa, né, redução do controle do Estado sobre preços, né, você começa aí essa ideia de uma economia capitalista sobre um sistema político socialista. Quando a gente vai tendo esse amadurecimento, né, a gente vê aí um grande volume de alunos que vão se formando em STEAM, né, em Science, Mathematics, né, Technology. E a China ela tem os chamados planos quinquenais, né, que é como se fosse uma visão, né? A inteligência artificial está nessa visão, né? Tem um programa que chama Made in China 2025, que é um foco em desenvolvimento industrial, em fármacos, indústria aeroespacial, semicondutores, robótica, né? E uma
transição do fomento à sofisticação. Se você tem a economia chinesa hoje despontando como fronteira da energia solar, né? Eu lembro que a gente foi no Digital China, tá? Que é uma empresa que está em Pequim. Dá um pouco de medo, Kavinsky, porque parece um grande Big Brother. Tá? Eles estão falando assim, poxa, se então você tiver, né, você tem o WeChat, que é tipo um WhatsApp chinês que você paga, que você faz tudo, né? Você vê que está com um buraco na rua, você vai lá e fala para a administração pública, ó, tem um buraco aqui, né? O 5G, né, o advento aí do 5G, do jeito que está, isso é uma grande briga também, né? Hoje a gente vai pegar, o Brasil vai pegar o 5G da China, vai para pegar um 5G do lado europeu. Mas essa questão da visão, né, é aquela história. Eu vejo muito uma China que é como se fosse um transatlântico. Tem muita robustez. E ela fala, olha, daqui a 5 anos a gente vai virar tal e a gente vai para lá. E vai. Né? Imagina como que uma empresa finlandesa, né, como a Nokia, compete em termos de escala com uma Huawei, que pode já lançar uma coisa no mercado. Você tem hoje na China 600 milhões de usuários de internet comprando, né? Aquele single day, que é o dia do solteiro, que eu acho que não lembro agora se é 11 do 11 ou 1º do 11, né, que é estoura a venda, assim, Alibaba, né, que veio. É uma magnitude, né? Eu tenho 2 ex-alunos que saíram, né, eram de Porto Alegre, e foram para a China para estudar e não voltaram. Encontrei com eles a última vez e falei assim, professor, o problema da gente vir para a China é você não conseguir sair, mas o tamanho do mercado. Você pega uma fatia, você pega um espaço e entende isso, poxa, é o complicado, né? Porque tem muita coisa. E numa ebulição extremamente acelerada, né? Apesar de ter diminuído, né? E eu vejo assim, acho que os brasileiros, às vezes, as pessoas perguntam, né? Poxa, esse embate da China com os Estados Unidos, como é que fica o Brasil nesse processo, né? A China, mesmo diminuindo o crescimento dela, existe um processo de urbanização que continua correndo. Que é o quê? É o pessoal comendo mais frango, tomando mais leite de soja, né? As importações do Brasil vão continuar. Esse é um negócio assim que, ou seja, o agritech, tudo que tem a ver com fornecimento de insumos, a gente tem aí um grande manancial de oportunidades, né? E de levar produto com valor agregado. É engraçado, assim, eu fui numa churrascaria brasileira em Pequim, a carne é australiana. Né? O Brasilzão não está na IPEC, na Associação de Cooperação Econômica do Pacífico. A Austrália está lá vendendo carne australiana na churrascaria brasileira. Como é que eu faço para trazer um boi brasileiro, trazer um branding? Né? A gente devia estar aqui pensando como é que eu vendo para o chinês. Qual que é a narrativa, qual que é o storytelling que eu preciso contar para ele? Né? Entender esse produto, um produto de qualidade, bom. Estou aqui dando Muito uns legal. lances aqui de ideias, Kavinsky. Sim, sim, estou achando ótimo. Eu vou, obrigado por todas as explicações e respostas até aqui. Eu vou passar para as perguntas da audiência, tá? A gente tem 2 perguntinhas aqui. Eu vou começar com a pergunta da Márcia Demeneg, espero, Demeneg, não sei aqui, desculpa se eu pronunciei errado, Márcia. Obrigado por enviar a pergunta. É uma pergunta um pouco com viés político, né, que eu prometi que não ia fazer para você, mas vamos ver se você traz um ponto de vista olhando já pela comunicação não violenta. Vocês acreditam que o governo deve receber esse tipo de endeusamento na China? Eu nem sei se é assim que eles veem mesmo, você tem alguma visão sobre isso? Se quiser se abster de falar sobre esse tema também, fica à vontade. Eu não sou a favor de nenhum endeusamento. Né? Eu sou a favor da fé humana, mas não da gente colocar o governo enquanto religião. Né? É interessante porque quando eu estava no Japão, né, o Japão e a China é embate atrás de embate. Né? E é engraçado porque, assim, quando eu fui a primeira vez, os japoneses falaram: Jogoku Nikun Janai, né? Vai para a China, né? Vai ver como que era o Japão do passado. Aquela ideia também um pouco arrogante, né, dos japoneses, até em relação à Coreia do Sul,
que é um tigre asiático interessantíssimo, né? E eu lembro que eu fui numa exposição do Ai Weiwei, que é um artista chinês muito conceituado, Adoro ele. né? E foi engraçado porque estava tendo um problema lá tem as ilhas que estão na região ali entre o Japão e a China, né? Em Japão se chamam Ilhas Senkaku, na China se chamam, acho que é Dairyu, é, e começou uma série de manifestações dos chineses, né? Começaram a destruir carros, Toyota, né? E daí o Ai Weiwei pegou e Lofote falou: que bom que o pessoal está fazendo manifestação e o governo está incentivando a manifestação. Vamos manifestar, galera, mas vamos manifestar por outras coisas também. Daí o governo, opa, parou aí de manifestar. Galera, vamos parar com essa coisa, né? Então, eu acho que, eventualmente, num longo prazo, né, voltando para o fato de que a China é um processo civilizatório, está passando por uma modernização muito grande, né, existe uma preocupação aí com um controle desse processo de urbanização mesmo. Né? Na China, não sei se você sabe, o RG chinês, assim como o japonês, tem o teu nome, mas vem o teu endereço. Né? Porque se eu nasci lá na província, sei lá, de Shanxi, e eu quero mudar para Shanghai, eu não consigo comprar um apartamento, não consigo comprar uma... Porque senão ia ter um... Então, assim, existe uma preocupação muito grande do governo em fazer a gestão desse fluxo gigantesco de pessoas. Né? Então eu entendo também, acho que o cuidado que os chineses têm, de falar, ó, vamos lá, piano, piano, né? E de uma China também que se coloca muito pragmática, né, que está emergindo aí para ser um player global, número um em termos econômicos, ninguém sabe o que vai vir depois, por enquanto ela está, né, ela fala, não, a gente não interfere, né, vamos lá, a gente quer fazer o... Né? Então, assim, claro, existe aí uma série de pontos. Acho que a gente vai ver muita mudança ainda enquanto vivos, né? Uhum, com certeza. Vai ser muito legal de acompanhar isso também. Uma pergunta da Celinha, tá? Que também aqui da Red Hook, pegando um pouquinho mais essa tua experiência agora internacional, né, de ter vivido em vários países, mas também o ponto de vista da China, a pergunta dela é a seguinte: obrigado, Celinha. A distância cultural existe aqui pertinho da gente, Brasil e o resto da América Latina. Deixamos de trocar e aprender com nossos vizinhos. O que você acha que podemos fazer para minimizar essa distância? Excelente pergunta, né? Eu lembro que quando eu estava pensando em ir lá para o Japão, né, em 2006, estudei na GV, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Falei, professor, né, o que a gente sabe do Japão, da Ásia? Né? Você acha que vale a pena ir para lá? O professor falou, olha, a gente sabe muito pouco do Japão. A gente sabe muito pouco da América Latina. A gente sabe mais da Europa e dos Estados Unidos do que da América Latina, que é aqui do lado, porque a distância psicológica Brasil-América Latina é maior do que Brasil-Europa ou Brasil-Estados Unidos. Então, Japão, Ásia, é ainda pior. Né? Eu acho que a gente tem que ir, a gente tem que explorar, a gente tem que olhar, né? Observar. Eu estava há 2 anos ensinando em Bahia Blanca, na Argentina. Né? A UFSCar ela faz parte de uma rede de 44 universidades sul-americanas chamada a UGM, Associação das Universidades do Grupo Montevidéu. E a gente tem uma série de intercâmbios que, inclusive, são pagos para os alunos da graduação, né? Isso é muito legal, para irem para universidades da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e do Chile, e a gente recebe estudantes. Eu tenho estudantes argentinos estudando comigo, né, com os alunos na graduação, e é esse olhar para oportunidades. Né? Eu mencionei aqui sobre o Global Innovation, está no nosso radar um Global Innovation na Argentina. Não que os hermanos argentinos sejam exemplos de inovação no mundo, até porque o grau de intervencionismo do Estado argentino na economia é muito alto. Só que a gente tem uns unicórnios. Eu tenho 2 alunos no MBI, que são do Mercado Livre. Né? Você tem aí a OLX, aqueles hermanos que inovaram lá, tem algo que dá para a gente aprender, né, em termos de dinamismo. Então é a gente olhar para a abundância daquilo que tem perto. Né? E voltando para o modelo Cade, né, do Gemawat, desse professor que fala das distâncias, a gente já transaciona muito com a Argentina. Porque as nossas distâncias, não só geográficas, culturais, político-administrativas, né, econômicas, grau de sofisticação, são menores. Então é interessante. Um país que eu gosto muito é a Colômbia. Né, eu falei que eu morei no Peru também 3 anos,
Peru aí é um tigre andino, que está tendo do crescimento peruano. Gente, conheçam Lima, maravilhosa, cidade dos reis. Tem, assim... E a Colômbia, uma efervescência também, né? Colômbia, não Bogotá. conheço uma pessoa que foi para a Colômbia que não fique apaixonado. E falo aqui também, culinária, a minha favorita é a peruana, Uhum, tá? adoro, né? Assim, comida peruana é muito boa. Muito bom mesmo. Que legal. Obrigado aí por compartilhar suas experiências, seu ponto de vista. A gente tem mais 5 minutinhos e eu queria falar, aproveitar esses 5 minutos antes da gente começar nosso encerramento, né, para falar, né, de perspectiva agora, né, e considerando aí essa visão China e Estados Unidos, né, duas grandes potências aí e outras, né, que também, né, competem aí, Índia e etc. Mas uma das coisas que está sendo muito falada, né, em relação à evolução tecnológica, especialmente inteligência artificial, gestão de dados, etc., né, é o que é que vai, qual que é a tua perspectiva do que é que pode acontecer com o Brasil, né, e até outros países, uma vez que né, que a evolução dessas superpotências em cima, né, dessas tecnologias podem criar aí um buraco e um distanciamento muito grande, até de países já mais desenvolvidos também. Como é que é a tua visão sobre isso? O que, que você espera? Para onde você acha que vai esse caminho? Você acha que o Brasil vai sofrer? Ou o que, que o Brasil pode fazer para não ficar muito para trás ou muito distanciado, né, desse mercado, porque é um mercado que né, vai ser aí muito dominante, né? Uhum. Kavinsky, eu gosto muito da ideia de campos de conversa, de conversas, né? Como são esses campos de conversas que a gente tem com a China, com o mundo, né? O brasileiro, eu já fui para 70 países, tá? E assim, você pode estar no Oriente Médio, na África, na Ásia, você fala que é brasileiro, é muito bom. A gente tem um soft power, cara, que eu acho que a gente pode usar muito mais, né? Eu brinco que o Brasil que deu certo é o da música, porque esse é imbatível. Mas voltando para a ideia de campos de conversa, num pragmatismo, numa visão, como que está o nosso nível de conversa com outros mercados? Ele é um nível mais raso de uma reconfirmação daquilo que eu já sei, né? Do que eu quero confirmar? Ele é uma conversinha agradável, eu não vejo o que está lá? Ele é um nível de debate, de eu estar sustentando o meu ponto de vista, não escutando do outro. Eu acho que o meu ponto de vista sou eu, e eu acho que muitos de nós, homens de negócio, pesquisadores, né, brasileiros, às vezes ficam nesse nível, né, e daí eu vou reconfirmar, né, o meu eurocentrismo e vou lá fazer um negócio. Eu acho a Europa linda. Dou aulas na França faz 5 anos, estava em Toulouse agora em março, tem coisas muito legais, tá? Quero só deixar isso bem claro, né? Ou a gente sai dessa reconfirmação, desse debate, eu entro num diálogo, porque se nesse campo de conversa com a China eu consigo me ver como parte de um todo, de um movimento emergente, tá? A gente está hoje não mais numa sociedade pluralista, a gente está numa sociedade muito interconectada, né? E será que eu consigo descer um pouco mais? E aí eu acho que está a riqueza sul-americana, a riqueza brasileira, tá? De um campo de conversa de uma criatividade coletiva, né? Eu trabalho um fluxo generativo, eu consigo sustentar aí uma quietude, mas uma qualidade de presença que me permite olhar e co-criar negócios, mudanças de identidade. Gente, o mundo está com muito problema para se resolver. Pega as ODS da ONU, a ONU já mapeou, tem 17, né? Negócio que não olha para isso está fazendo o quê? Então, assim, e será que a gente já não está à frente nisso enquanto brasileiro? Né? Te falar, eu tenho assim colegas empreendedores que estão, nossa, estão dando um baile nos europeus, sabe? De chegar agora, tirar essa síndrome vira-lata, né? Ocupar o nosso espaço no mundo, com seriedade, né? E passar acho que por esses campos, né? E isso para mim tem a ver aí com o saber, com estudarmos, né? Com o sentir, com nos conectarmos, mas com o querer também. O que que a gente quer, né? O que eu quero pensar aqui daqui a pouco?
Eu falei aqui para você, Kavinsky, eu sou da tribo dos que acreditam em mudança, em transformação, por meio da consciência, por meio de um capitalismo consciente, por meio de empresas conectadas com as demandas mais emergentes, né? E eu acho que quem está nisso daí consegue, alguma coisa está vindo, né? O Covid, né, para a educação, antecipou muitos futuros. A gente teve vários futuros antecipados. A gente está operando em trabalho remoto, né, em aulas, nossa, que estão assim, acho que a qualidade das relações que estão emergindo para mim com os alunos, com outros docentes, melhorou, né? Claro que sim, sinto saudade, sinto angústia com tudo isso que está acontecendo aqui, né? A mãe de um amigo meu faleceu de Covid, a situação é séria, né? Só que a gente olhando para esse futuro que foi antecipado, que está aqui agora, o que a gente faz com isso? Que legal, sensacional, fechou com chave de ouro. E acho que ótimas provocações, achei realmente muito bom tudo que você disse, tudo que você nos trouxe. Acho que esse encerramento aí foi bem especial, né? Então acho que é importante aí para quem está acompanhando, né, que pense e reflita um pouco sobre isso, né? A gente tem uma visão tão forte de negócio, para onde vai, de como que vai ganhar dinheiro, que a gente esquece, né, da motivação de ter um olhar mais abrangente aí e uma visão diferenciada, né? Professor Zari, infelizmente a gente, assim, eu acho que cada um dos tópicos aqui que a gente falou e muitos outros já dariam aí, né, muitas horas aí de conversa, né? Infelizmente a gente tem que, né, encapsular tudo aqui dentro do nosso espaço de uma hora, né? Queria agradecer a tua presença. Eu colei aqui no nosso chat que vocês, a audiência não estão vendo, mas eu vou pedir para o pessoal da Red Hook compartilhar com vocês, para quem tiver interesse, está o programa da UFSCar, dessa ida para a China em julho de 2021, tá certo, Zari? Isso, iremos entre 2 de julho e 14 de julho de 2021. Quem quiser dar uma olhada, tá? Isso aqui não é um programa promocional nem nada. Eu acho que é assim, é uma oportunidade muito bacana. Eu estava indo para a China esse ano, né, antes, um pouquinho antes um pouquinho antes começou a pandemia e a gente teve que cancelar a viagem também. Mas assim, em termos de investimento, é muito mais acessível que muitas missões aí que a gente vê para a China, tá? Então assim, acho um negócio legal e bacana de divulgar, tá? Parabéns aí pelo trabalho da UFSCar, parabéns aí pela tua trajetória e por tudo que você tem feito. Espero que a gente consiga trocar muito mais ideias, né? A gente só se conhecia, claro que agora só vai se conhecer virtualmente, né? Mas assim, eu conheci, né, por acaso num grupo, né, que me apresentaram seu nome, achei muito interessante aí a tua base de conhecimento, tua experiência, né, de vida e tudo mais. Então, muito obrigado por compartilhar conosco aí suas ideias, seu conhecimento. Tá? Quero agradecer a nossa audiência aí né, por ter nos acompanhado, quem mandou perguntas, obrigado também. Para quem gostou e acha que vai ser importante para outras pessoas assistirem ou conhecerem um pouco mais, tá? A live fica depois disponível publicamente, tá? Então vocês podem pedir para a Red Hook, onde que ela está publicada, compartilhem, tá? Obrigado mais uma vez, professor. Boa sorte aí com o futuro aí, com o Fiscar e com o que vem pela frente. E vamos olhar mais para a Ásia, né? Não ter só a visão eurocentrista, né? E vamos para frente. Obrigado mais uma vez. Obrigado ao Red Hook também por organizar e nos ajudar com toda essa transmissão. Xie, xie. Xie, xie. E meu chinês ficou por aí também. Joia. Muito obrigado, então. Estamos encerrando aqui. Wesley avisa a gente aí quando a gente puder sair da tela. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.